Começando mais um Despertar em Família. Toda semana um convidado especial trazendo muita informação para você que nos acompanha. Hoje o nosso programa está incrível. Estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é fisioterapeuta e psicanalista, Rafael Muniz. Olá pessoal, olá Vanessa, prazer estar aqui com vocês, uma honra poder falar um pouquinho do que eu mais gosto de fazer aí, que é a minha profissão, que é ser fisioterapeuta e um pouquinho da psicanálise também. Olha, o prazer é todo nosso, Rafael. A TV RBC está de portas abertas para te receber sempre que você quiser trazer um assunto novo para a gente, fazer uma participação, vai ser um prazer. Prazer é todo meu. Então fala um pouquinho, Rafael, sobre você, sobre a sua formação, para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a minha formação começou quando a minha mãe ela foi enfermeira, né? E eu admirava quando a minha mãe comentava muito sobre a questão de como ela cuidava de pessoas. E eu queria seguir alguma linha, alguma carreira em que eu pudesse cuidar de pessoas. E eu me lembro que nessas decisões, até chegar na fisioterapia, né, nas pesquisas que eu fiz, eu passei pelo odonto e outras profissões, eu vi que a fisioterapia era algo que eu gostaria de fazer, né, e eu iria me descobrir ali na fisioterapia. Foi então que eu comecei, em meados de 2005, fazer a faculdade de fisioterapia. E quando eu entrei na faculdade, o que foi mais sensacional foi aquela sensação, me encontrei. Era isso que realmente eu queria fazer. E aí todo o processo, eu aproveitei muito o processo ali da faculdade, me dediquei bastante, estudei bastante. Na época eu trabalhava como garçom, então eu trabalhava durante o dia como garçom, à noite para a faculdade. Então chegava às vezes de madrugada, estudava nas madrugadas, né? Ficava até de madrugada estudando. Mas eu vou dizer que compensou todas as horas de sono aí que eu não tive, né? Para chegar onde eu cheguei hoje. Olha que incrível. E aí você, então, hoje está na fisioterapia e também na psicanálise. É isso mesmo. A fisioterapia eu já estou há 16 anos atuando. E na fisioterapia você vai passando por diversas áreas até você se encontrar numa área. Então eu fiz 3 pós-graduações. Dentre elas, a primeira pós-graduação fiz em traumatologia e ortopedia, que no caso é focado em coluna e postura. Depois disso eu fiz uma pós-graduação em medicina chinesa, que é no caso acupuntura. E depois fiz uma terceira pós-graduação em ergonomia, onde eu atuei dentro de uma multinacional com a parte de ergonomia. E foi na acupuntura que eu percebi que a acupuntura ela trata muito as questões emocionais. Depressão, ansiedade, dentre tantas outras questões. E quando eu vi aquilo, que eu comecei a trabalhar com a acupuntura, eu comecei a perceber que existia uma lacuna nos meus atendimentos, em que o paciente ele entrava no meu consultório, ele fazia uma sessão de acupuntura, ele ficava muito bem, relaxava, até dormia, né? Mas muitas das vezes eu não tinha uma ferramenta para ajudar o meu paciente a lidar com o problema da porta para fora. Foi daí que eu fiz uma segunda graduação para complementar a acupuntura, principalmente nesses tratamentos emocionais, que foi a psicanálise. E aí ele complementou os meus atendimentos e hoje o meu carro-chefe no consultório é a parte da acupuntura, tanto para a parte de dor, como por exemplo dores de coluna, tratamentos ortopédicos, quanto as questões emocionais também. Uau, que maravilha! Então lá a pessoa, o paciente que está buscando, né, uma fisioterapia ou uma melhor qualidade de vida, já tem ali o combo completo. Qual o nome da clínica que você atende, telefone para contato? Vamos lá. Eu atendo o meu consultório particular, tá bom? É no edifício Smart Office, na rua Gregório Costa, ali no centro de Pinda. O telefone para contato é o 12 988 17 7889. E aí você pode entrar em contato direto comigo e vou ter um prazer em atender você lá no consultório. Tem Instagram também para deixar pra gente? Tem, @Rafael Muniz Físio e também @Rafael Muniz Psicanalista. Olha, então já segue aí o Instagram do Rafael Muniz, já entra em contato para você
poder agendar uma consulta com ele. É isso aí. E olha, gente, tá chegando algumas perguntas aqui pra gente, Rafael, sobre dor lombar, o trabalho em home office. O que isso tem agravado na saúde das pessoas? Esse excesso de telas também, computadores, as pessoas ficarem mais tempo sentadas. Exatamente isso. Bom, o home office ele veio, né, com uma maior expressividade na pandemia, né? Então as pessoas estavam acostumadas a trabalhar num ambiente em que era preparado para aquela atividade, né, informatizada, e aí eles se viram dentro de casa e não tinham muitas das vezes um preparo para trabalhar com aquilo. Então você via no início pessoas que levaram o notebook para casa e trabalhavam sentado na mesa da cozinha, trabalhavam sentado até na cama, né? Onde dava, ligavam o computador e continuava trabalhando. Porém, essa questão de você não ter, primeiro passo foi de você não ter um posto de trabalho preparado para aquela atividade, começou a gerar dores nas pessoas. Associado ao estresse elevado, né? Tudo a questão da pandemia que nós vivemos, isso fez com que as pessoas gerassem tensões emocionais, e essas tensões elas foram chamadas psicossomáticas, elas foram da mente e foram somatizando no corpo. Então as pessoas ficavam muito tempo em atividades dentro de casa. Nessas atividades que elas ficavam dentro de casa não tinham um ambiente correto para trabalhar, e associado ao estresse, elas foram somatizando todas essas ações e foram gerando dores no corpo, principalmente a dor lombar. Por quê? Quando você trabalha muito tempo sentado, o que mais sofre vai ser a região lombar. O que mais vai sofrer é a sua região lombar. Então, quando você trabalha muito tempo nessa postura, a tendência é a musculatura da região lombar ficar mais tensionada. Olha, então você que está nos assistindo está sabendo aí tudo sobre a dor lombar, e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho após o intervalo. Não sai daí que a gente volta já já com mais Rafael Muniz para vocês. Voltamos aqui com o psicanalista, fisioterapeuta Rafael Muniz, que está falando conosco agora sobre dor lombar e tudo que a pandemia trouxe nesse excesso de trabalho, home office, as pessoas mais em casa, mais tempo sentada, e como isso afetou a parte lombar das pessoas, a postura das pessoas. Então o fisioterapeuta Rafael Muniz vai explicar mais sobre isso pra gente, o que foi afetado e como fazer um tratamento para amenizar esse tipo de problema. Bom, primeiro passo, toda e qualquer dor, principalmente muscular, está relacionado com posturas inadequadas por um tempo também excessivo. Então o primeiro passo é sempre as pessoas nunca ficarem muito tempo numa mesma posição. Mesmo trabalhando no home office, mesmo trabalhando numa empresa, deu no máximo ali 1 hora que está sentado, tentar levantar, tentar se movimentar, porque algo que acontece é que as nossas articulações, elas se hidratam no movimento. Então a coluna é uma articulação, né? Você tem músculos envolvidos ali, você tem discos intervertebrais. Quando a pessoa fica muito tempo sentada ou muito tempo parado, essas articulações elas vão ficando enrijecidas. E isso com o tempo vai trazendo dor. Então a primeira coisa é tentar de alguma forma manter uma rotina em que você não fique muito tempo numa mesma postura. Em segundo ponto é ter uma rotina de alguma atividade física. Hoje em dia muitas pessoas, o sedentarismo tem gerado muitas dores nas pessoas. Então, de alguma forma, eu vejo que as pessoas falam muito assim, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, né? Só que nós vemos que o que eu entendo assim, né, eu tenho visto, é que as pessoas estão muitas das vezes sem conseguir administrar o próprio tempo e não conseguem tirar um tempo para se tratar. O que eu falo para meus pacientes é o seguinte princípio: pare para cuidar do seu corpo e da sua mente, senão o seu corpo e a sua mente vai te parar para você cuidar dele. Então sempre é tentar
Outra questão também é se hidratar. Uma coisa muito importante é a hidratação, porque nas nossas articulações ela precisa que você esteja hidratado. E a desidratação, ela vai gerar tensões nas musculaturas e nas articulações também. Olha, gente, que dica valiosíssima. Às vezes você está sentindo uma dor e também é reflexo da falta de água, da hidratação. E o Rafael Muniz está falando conosco também da importância da atividade física. Exato. Hoje eu percebo até que as pessoas que frequentam a academia, muitas não fazem o exercício como deveria, na postura que deveria. E isso tem agravado também esses problemas de coluna. Com certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos dentro de academias. Eu fazia uma avaliação postural nos alunos antes deles começarem uma atividade física. E o que eu tenho percebido é que esse boom das academias hoje, né, que antes não tinha tantas academias, você vê que dentro da academia, às vezes você não tem tantos professores para dar atenção para tantos alunos hoje, né? Então existem muitos essa questão. A primeira coisa é sempre procurar a orientação de um profissional, professor de educação física. Quando for fazer um exercício, perguntar para o professor como que ele deve ser realizado, qual a postura correta. Em segundo local, nunca se envaidecer com cargas excessivas, tá? Porque tem pessoas que às vezes pensam que quanto mais carga ele levantar, mais musculatura ele vai ter e mais rápido. E na verdade, se ele não estiver preparado para levantar aquela carga dentro de uma academia, aquilo aumenta e muito as chances de uma lesão na articulação, uma lesão muscular também. Então é sempre fazer de uma forma progressiva. A atividade física ela sempre vai ser importante para você se manter ativo, para você tirar o estresse. Eu vejo isso muito, que ela serve muito quem já passou por crise de ansiedade, sabe que é uma das primeiras coisas que os médicos orientam. Vai fazer uma atividade física. Isso sempre pela questão de liberação de endorfina e tudo mais. Então ela ajuda você a diminuir esses índices de estresse e relaxar as musculaturas também. Mas sempre procurando uma orientação para fazer o exercício correto, pois o exercício feito de forma incorreta, ele pode ser tão lesivo, tá? Quando, por exemplo, uma pessoa que nunca fez uma atividade física tentar fazer a primeira vez. Então ele tem que fazer de uma forma em que o profissional orientando, ele tendo dúvida, enquanto ele não tiver consciência corporal do exercício físico, ele sempre procure o professor e peça a orientação do profissional. Então é importante que tenha um acompanhamento. É muito importante. Nós vemos muito que tem aumentado muito essa procura pela academia, mas muitas pessoas não têm esse cuidado. Aí faz um exercício, chega em casa, aquela dor lombar, então a gente vê que não está fazendo corretamente, precisa ter esses cuidados também. Para quem está sentindo essa dor lombar, qual o primeiro passo a fazer? O que ela tem que procurar primeiro? Bom, primeira coisa, é tentar identificar o que está sendo o gatilho daquela dor lombar. Então, por exemplo, se eu fico muito tempo sentado, começa a doer a minha lombar. Bom, então existe alguma coisa na sua postura sentada que está gerando aquela dor. Quando eu vou fazer uma atividade física, eu sinto uma dor lombar. Bom, então tentar identificar se você não está fazendo o exercício de forma incorreta. Feito isso, o primeiro passo hoje os estudos eles já mostram que para você tratar uma dor lombar, principalmente, as pessoas antes de chegar na academia já iam e alongavam o corpo, né? O primeiro passo tentar, quando você chegar para fazer uma atividade física, aquecer o teu corpo e depois de aquecer, fazer um alongamento. Então o primeiro passo é tentar identificar quais são os gatilhos e da onde essa dor ela começa no teu corpo. Caso essa dor persista mais do que 4, 5 dias e você vê que você já corrigiu a sua postura no computador, já corrigiu a sua postura na academia, procurar um profissional, tá? Seja um médico ortopedista, seja um fisioterapeuta. Tem pessoas que perguntam para mim, eu posso ir direto em você, eu posso ir direto na fisioterapia? Eu falo, pode, não tem problema nenhum. Então procurar um profissional para que ele identifique se aquela dor ela pode ser somente muscular ou pode ter alguma outra origem, porque a dor lombar ela pode também, ela é chamada multifatorial. Então ela pode ter outras origens.
Então, procurando um profissional, fazendo, por exemplo, às vezes uma sessão que você faz de uma liberação miofascial, de uma acupuntura, por exemplo, tem pessoas que ficam livres da dor lombar e voltam no consultório depois de meses só para fazer um acompanhamento. Olha que maravilha! Então é de fácil acesso para você, não precisa esperar a consulta com o ortopedista, você pode procurar o fisioterapeuta, que ele vai te ajudar e te encaminhar para o que você precisa, já iniciando o tratamento com você. Daqui a pouco nós vamos para o nosso último intervalo, nós vamos falar sobre os benefícios da acupuntura e também como ela ajuda no alívio das dores e na saúde mental. Até daqui a pouco, não sai daí! Estamos aqui, vamos falar agora sobre os benefícios da acupuntura. Você que está nos assistindo, já realizou uma sessão de acupuntura? Já conhece os benefícios? Vamos então um pouquinho lá na clínica do Dr. Rafael Muniz para vermos um pouquinho como que funciona esse tratamento. Solta o DT. Acupuntura em Pindamonhangaba. Você sabia que os benefícios da acupuntura são vastos e abrangem diversas áreas da saúde e do bem-estar? Esta prática milenar da medicina tradicional chinesa tem conquistado cada vez mais reconhecimento devido aos seus efeitos positivos em diferentes aspectos. Em termos de saúde física, a acupuntura tem sido associada ao alívio da dor, seja ela crônica, aguda ou relacionada a condições específicas, como o tratamento para quem possui hérnia de disco e está em crise de dor na coluna. No âmbito emocional e mental, a acupuntura é reconhecida por seu potencial no gerenciamento do estresse, ansiedade e depressão. Muitos indivíduos relatam uma sensação de relaxamento profundo durante as sessões de acupuntura, o que pode promover um equilíbrio emocional e uma melhora na qualidade do sono. Esses são apenas alguns dos inúmeros benefícios atribuídos à acupuntura. E aí, gostou? Agende já a sua avaliação e sinta na prática os efeitos da acupuntura. Então, Dr. Rafael Muniz, fala um pouquinho mais pra gente sobre esse tratamento, que muitos ainda não conhecem, hein? É verdade. Bom, a acupuntura ela é uma técnica milenar, ela tem por princípio fazer com que o próprio corpo reaja liberando alguns hormônios, algumas substâncias no corpo que vão relaxar a musculatura e acalmar a mente. Basicamente seria isso. Então, quando você trabalha com a medicina chinesa, no caso a acupuntura, ela é uma técnica que engloba não somente um tratamento local de uma dor. Por exemplo, algo interessante é que, por exemplo, quando você tem uma dor no ombro, por exemplo, uma dor no cotovelo, nós vamos investigar nessa pessoa até uma questão se ela tem algum problema intestinal, algum problema visceral que pode estar refletindo no ombro dela. Por exemplo, se a pessoa tem alguma alteração da parte renal que pode estar gerando alguma dor lombar, por exemplo. Então a acupuntura, o princípio dela é o primeiro, não tem medicamento na agulha. Muitas pessoas perguntam isso para mim, né? Na agulha tem algum medicamento que quando você põe num músculo ou põe numa região que está doendo e ela ajuda a desinflamar? Não, não tem medicamento nenhum. O simples fato de você colocar a agulha num ponto, o seu corpo ele entende que foi um estímulo de dor. O corpo ele tem uma tendência a combater o estímulo de dor liberando uma substância que é analgésica e anti-inflamatória. Então você direciona o teu corpo para na onde está a agulha liberar essa substância analgésica e anti-inflamatória e desinflamar a região ou soltar a musculatura. Então quando nós vamos tratar, por exemplo, a dor lombar, eu associo desde várias técnicas de alongamento e tudo mais, mas eu trabalho com acupuntura principalmente na região da musculatura da lombar, que é nítido, Vanessa, quando você coloca a agulha, às vezes você sente que o músculo está rígido, né? As pessoas falam muito que às vezes aperta o músculo e está enrijecido. Você põe a agulha e após você tirar a agulha, você coloca a mão no músculo, o músculo ele relaxa, é instantâneo o resultado dela ali. Então na parte muscular nós trabalhamos muito dessa forma. Na parte emocional, alguns pontos da acupuntura que nós colocamos no corpo, ele vai fazer o sistema nervoso central entender que aqueles pontos correspondem, por exemplo, ao sistema nervoso central,
corresponde à parte de pensamentos, estresse, e elas liberam algumas endorfinas, alguns chamados opioides endógenos, que vão acalmar essa pessoa. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório e após você colocar as agulhas, é instantâneo ela sentir sono, de tanto que acalma aquela pessoa. Lógico que isso vai ser um tratamento que vai ser junto com a pessoa fazendo toda a parte de atividade física, se precisa um acompanhamento, por exemplo, se tem um caso de depressão, ansiedade, às vezes o acompanhamento até com psiquiatra, com psicólogo ou psicanalista, né, no caso. Então ela trabalha muito dessa questão de fazer o teu corpo reagir de forma natural, sem nenhum medicamento. Uau, gente, que maravilha. Deu até vontade de ir lá conhecer. Pode ir lá, vai ser um prazer te atender. Vamos sim, até a equipe aqui, olha, vamos lá, hein, galera. Doutor, fala de novo suas redes sociais pra gente. Vamos lá, @Rafael Muniz Físio, é o meu Instagram da parte da fisioterapia, e @Rafael Muniz Psicanalista, que é a parte da psicanálise, que são 2 páginas que eu trabalho no Instagram. Olha, então é isso, gente. Vai ficar sentindo dor pra quê? Procura o Dr. Rafael Muniz e vai conhecer essa clínica que com certeza vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, na sua vida. Nosso programa está chegando ao fim, mas nós queremos fazer aquela pergunta que não pode faltar aqui, que é sobre família, Dr. Rafael. O nosso programa que chama Despertar em Família é um programa que toda a família pode assistir. E nós queremos perguntar para o doutor o que significa família para você. Ao meu ver, família, eu tenho um princípio que Deus está acima de tudo e abaixo de Deus está a nossa família. A família está a nossa base. Então eu vejo hoje que se você tem isso no seu coração, de que a sua família, principalmente quando você tem essa questão do cuidar, né? A família ela vem muito para você aprender a cuidar de alguém. Né, você aprender a amar, ainda mais quando você tem um filho, mais ainda, né? Você só entende o que é ser pai a partir do momento que realmente você tem uma criança e você tem alguém que depende de você. Então hoje para mim a minha família é a minha base, é o que me ajuda, a minha esposa, o meu filho Davi, a minha esposa Ana, eu chamo ela de Carol, né? A gente todo mundo chama ela de Carol. São pessoas que eu estou aqui hoje, foi porque essas pessoas que estão ao meu lado, que é a minha esposa, meu filho, a minha mãe, meu pai, eles me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Olha, que maravilha, que família linda, que Deus abençoe muito vocês. Amém. E estamos chegando ao fim, mas as portas da TV RVC, do programa Despertar em Família, estarão sempre abertas para te receber. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos vocês. Volte sempre. Com certeza. Traz mais conteúdo pra gente, que com certeza tem muita coisa ainda pra te falar. Fica com Deus. Amém. Muito obrigada mais uma vez. E até o próximo Despertar em Família. Tchau! Tchau.